A apresentação é sua. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Vamos escorrer um assunto para a disciplina de determinante da performance física em militares e atletas do mestrado de Educação Física, professor Dr. Anderson Caetano Paulo. Eu sou Oliveira Orlandi Júnior e vou tratar sobre um artigo trabalhado no Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos, uma unidade militar, que fala sobre os efeitos do treinamento de periodização linear nos ganhos de desempenho e prevenção de lesões em uma unidade militar guarnecida. Então, inicialmente, os membros do serviço militar em ambientes de combate são sujeitos a condições desafiadoras, tanto física quanto mental, tornando essencial que eles atinjam e mantenham um alto nível de preparação física. Assim como o Caldeiro também fez na apresentação dele, algumas intervenções em vermelho foram observações que eu fiz, até para talvez, não como resposta, mas como pensamentos e talvez pontuar alguma coisa interessante a ser discutida depois ou durante a apresentação. Então, a atividade militar, existe uma especificidade técnica, física, psicológica, de modo que todo organismo tem que se adaptar, né? A gente não pensa só no músculo, não só na parte psicológica, mas toda a reação, todo o estresse que advém do ambiente, a temperatura, todo o risco que ele corre, transmuta a ele uma necessidade de ser trabalhado dentro dessa performance, né? Então, dentro dessa especificidade, cada filial do Serviço Militar dos Estados Unidos estabeleceu padrões de testes de aptidão física, não tem um padrão geral, cada uma tem o seu norte, né? E o condicionamento físico eficaz requer um equilíbrio entre sessões de treinamento intensas e períodos de descanso e recuperação, para evitar sobrecargas, overtraining e outras nesse sentido. Então, os programas de treinamento sistemáticos podem reduzir o risco de lesões decorrentes de atividades de treinamento físico, especialmente por excesso. Programas de treinamento linear, de periodização linear, têm sido usados para atletas e dentro desse programa apresentado no artigo, a ideia é fazer um aumento de carga e repetições sistematicamente por um período prolongado. Nesse trabalho, aproveitando as lacunas que existem no treinamento físico de militares, que são específicos, têm as suas características, como a gente abordou no primeiro slide, o artigo traz um programa de treinamento linear periodizado de 11 semanas, em uma unidade administrativa ativa do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Então, o método empregado, né, foram pegos dentro de uma amostra 29 fuzileiros navais, do sexo masculino e feminino, com uma idade entre 18 e 55 anos, lotados em uma instalação no oeste dos Estados Unidos. Foram deixados de fora dessa amostra indivíduos com doenças cardiovasculares significativas, com comprometimento de distúrbios neurológicos, hipertensão, entre outros que pudessem comprometer a amostra. O programa de condicionamento físico foi desenvolvido pela periodização linear, começando com um treinamento de baixa intensidade e baixo volume, que se desenvolve semanalmente, aumentando o número de repetições, quilometragem, tempo gasto com exercícios e a intensidade e volume durante o programa, né? Ainda tem um aumento do transporte de carga e peso, de roupas, equipamentos, dentro da sessão de treinamento, com o próprio EPI do militar, coisas que ele trabalha na sua rotina operacional propriamente dita. Esse programa de 11 semanas ele se deu por 1 hora às segundas, quartas e sextas, tendo um total de 32 sessões. O aumento da intensidade ao longo de um período de 3 semanas, enquanto na quarta semana tinha uma semana de descarga. Então, essa periodização levava essas 4 semanas, 3 com aumento de carga, e a última ela teria uma diminuição do volume e da intensidade, permitindo uma recuperação ativa desse grupo dessa amostra.
De maneira randomizada, também foram divididos dois grupos de testes, né? Tendo um com esse treinamento de alta intensidade e um outro de intensidade moderada. A única coisa que diferia entre os dois grupos era o volume relativo de atividade e repetições totais. Os exercícios que foram empregados eram derivados do Manual de Condicionamento de Combate dos Fuzileiros Navais. Essa aqui era a semana 1, onde tem um exemplo, dentre todas as semanas, tinha repetições, e essa é a primeira semana. Podemos ver ali, segunda-feira, utilização de botas e utilitários. Esse exercício será usado como uma medida de linha de base e aparecerá novamente na semana 5, 9 e 12. O objetivo é fazer mais voltas cada vez que você fizer esse exercício. Dali, complete o máximo de rodadas possível em 30 minutos. Então, tinha ali o sprint, tinha flexões, agachamentos, pranchas, entre outros. E seguia um programa de treinamento bem parametrizado de acordo com a métrica adotada pelos fuzileiros navais. A avaliação desse teste, né? Ele constituía inicialmente uma triagem médica, onde tomavam as aferições de altura, peso, circunferências, dobras cutâneas, por protocolos pré-definidos, e também faziam um alinhamento com relação aos testes de aptidão física e um teste de aptidão de combate. Daí tem a faixa de parametrização de pontuação de 120 a 300 para ambos, e além disso foi feito também a aptidão cardiorrespiratória, que era um teste realizado em dias separados do teste de capacidade de aptidão física e da aptidão de combate. Então aqui os testes propriamente dito, né? Uma explanação acerca deles. Então o teste de aptidão física, ele incluía a corrida de 3 milhas, abdominais, flexões, e para o público feminino, flexão de braço, né? Eu imaginei aqui uma analogia, né, com relação ao nosso TAF, teste de aptidão física. E o teste de aptidão de combate, ele servia para padronizar a avaliação das manobras comuns no campo de batalha. Então, os componentes do teste incluíam movimento para contato, que tinham corridas, isso utilizando de uniformes e botas e todos os EPIs necessários, né? Levantamento de munição, propriamente focado na missão do fuzileiro naval dentro dos manuais da corporação, né? Eu vejo aqui que é um teste tático, comum às rotinas de alguns cursos de especialização nas nossas instituições militares, mas não na nossa rotina do dia a dia. Então, se a pessoa vai fazer um curso de operações de combate a incêndio, ela vai ter uma experimentação maior desse tipo de atividade, de uma maneira regular. Agora, no nosso dia a dia, fica muito de acordo com a característica de cada unidade, a peculiaridade de cada comandante, de cada setor. Então, nesses testes, eles fizeram basicamente uma lupa em alguns itens, né, que nem as medidas metabólicas e ventilatórias, frequência cardíacas, foi medida continuamente, a pressão arterial, medida manualmente a cada 2 minutos, e variáveis de teste de esforço, incluía o pico de VO2 e limiar de anaeróbico ventilatório. Então, dentro desse teste, foi feito um monitoramento da participação e das lesões, que era um intuito também averiguar as lesões, né, o índice de lesões. Então, os participantes que faltavam exceções, o líder do programa no local fazia o registro e a pessoa fazia o autorrelato da ausência, quais foram os motivos, bem como o controle de possíveis lesões, né? Então, isso foi levado para e passo junto com as atividades. Agora, numa análise dos dados coletados, o autor traz inicialmente que ele sentiu que tinha o tamanho da amostra ela não era considerável
com relação ao estudo. Ele fez um apontamento que talvez pudesse mudar o escopo nesse quesito pelo tamanho da amostra, mas não entrou em maiores detalhes acerca disso. E as medidas que foram tomadas, elas tinham resultado primário e resultado secundário. O resultado primário era analisado em primeiro plano o pico de consumo voluntário de VO2, o VO2 pico, e a pontuação no teste de aptidão física. O resultado secundário incluiu pontuações no teste de aptidão de combate e a menor potência corporal e taxas de lesões. Dentro dessa análise, para as amostras e a inferência dentro dos dados para a população, ele utilizou o teste T de uma amostra pareada para verificar as mudanças estatisticamente significativas nas medidas de respostas primárias na linha de base ao final do período de 11 semanas, nos grupos tanto de treinamento de alta intensidade quanto moderado. Tratando sobre lesões, as lesões, a definição de lesão no estudo era apenas aquela que causava uma preocupação músculo-esquelética que requeria atenção médica. No estudo, houveram pessoas com relatos de dores, com questões acerca de problemas, mas não necessariamente era classificado como lesão. Só aqueles que passavam por uma atenção médica, né? Ele definia a taxa de lesões, que é o número total de lesões de todos os participantes, pelo número de participantes e também pelo número total de dias inscritos no estudo. O abandono, ele tinha a característica, ou a pessoa abandonava de maneira voluntária e explícita, ou mesmo pela perda de 3 sessões consecutivas. Então, era considerado abandono. Com relação aos resultados desse grupo amostral, né, composto por 25 homens e 4 mulheres, com a média de idade de 23,1 anos de idade, com a variação para mais para menos de 4,4. O tempo total, e também tem um dado aqui, o tempo de serviço dele, de prestação de serviço, ele estava com um tempo de 3,47 de tempo de serviço, sendo que o alistamento primário, a primeira parte do alistamento dele sai 4 anos, então a maioria já tinha um tempo de serviço e já estava indo para o segundo alistamento, a possibilidade desse, né? Dos 29 participantes, 6 desistiram do programa e a taxa de lesões foi calculada em 1,34 lesões por 100 pessoas mês. Aqui tem dados com relação à fase anterior e à fase posterior. No primeiro gráfico, a gente tem ali o VO2, a evolução desse indicador. Dentro da métrica, a gente pode ver claramente que houve uma melhora, pese que não era o escopo do treinamento. O BF, a gordura, o percentual de gordura também das pessoas, houve uma redução, é lógico que isso no contexto macro. Salto. Aqui o desempenho no teste de aptidão física e o desempenho no teste de aptidão de combate. Também tiveram pessoas com significativa melhora. Para a discussão, ele traz que o treinamento no intervalo mais curto, segundo o entendimento e os resultados, mostra que esse VO2 pico teve um incremento de 0,5 litros por minuto, enquanto treinamento estilo contínuo mais tradicional, o aumento do VO2 pico é de aproximadamente 0,2 a 0,3 litros por minuto. E como eu havia mencionado antes, não foi um teste projetado para melhorar a aptidão cardiorrespiratória em especial. Foi registrada melhora na força, conforme demonstrado na contagem de flexões, e o programa, se comparado com os demais testes, que não testes programas de treinamento ou metodologias empregadas, ele tem um baixo índice de lesões de maneira significativa. Não só
fuzileiros navais, né, mas militares, têm tarefas como treinamento, atividades, ocorrências, e isso acaba atrapalhando nessa execução do teste. Algumas tarefas dessas contribuíram com 80% das sessões perdidas e, lógico, essas têm prioridade em cima do treino, não tem concorrência, é uma concorrência clara, né? Tem que, para atividade operacional, atividade administrativa regular, ele abandona o período de treino programado naquela segunda, quarta e sexta. Os programas de treinamento baseados na periodização linear devem levar em consideração essas interrupções e mitigá-las na medida do possível. Então, na hora de fazer um planejamento, é importante, ainda mais para um público específico que tem essas características, entender as suas especificidades, tentar mitigar esses problemas, né? O programa também precisaria ser adaptado para servir unidades de diferentes tipos. Eu vejo ali que a gente é fácil enxergar dificuldades sobre as diferenças das missões mesmo dos militares, tanto dos estados quanto dos federais. Ou em uma fase diferente do ciclo, a implantação pode envolver estratégias de priorização mais sofisticadas, como a priorização em blocos, né? O ponto fraco, né, que já foi citado, até que ele trouxe anteriormente, desse estudo, é que a amostra foi pequena, né, e recrutada apenas em uma única unidade. A sustentabilidade, aqui ele fala se essa abordagem de supervisão e a manutenção de treino, ele também essa sustentabilidade ele não trabalhou. Como que seria, digamos assim, essa continuidade sem a supervisão? É desconhecido isso. Então, até uma pergunta que eu faço ali em vermelho, será que após estabelecido um programa, estabelecido uma periodização, estabelecido um padrão de treinamento a ser feito, será que sem essa supervisão ele aconteceria de uma maneira eficaz que traduzisse em desempenho, traduzisse em resultados propriamente ditos, né? Então, agora a conclusão, os resultados fornecem evidência da viabilidade, segurança e desempenho físico e benefício de aptidão de uma abordagem sistemática para treinamento físico em uma unidade militar guarnecida. Deve-se desenvolver estudos como este e avaliar posteriormente um programa de treinamento linear, periodizado, e avaliar suas melhorias nas taxas de condicionamento físico e também monitorar as lesões, né? E, por fim, né, a compreensão que eu tenho que dentro das instituições militares como um todo existe um amplo campo de trabalho para desenvolver esse tipo de performance dentro do treinamento esportivo, técnico, policial,